Meu irmão, minha irmã, que a graça de Jesus Cristo esteja presente em sua vida e seja sempre derramada também sobre todos que fazem parte da sua família. A você, meu irmão, minha irmã, que não é membro da IPI de Engenheiro Goulart, mas que sempre participa e assiste este momento de adoração. Que a graça de Deus esteja sendo sempre derramada sobre a sua vida e sobre todos que fazem parte da sua família. É uma alegria tê-los conosco participando deste momento de adoração. Eu quero iniciar fazendo a leitura bíblica no Salmo 63, do versículo 1 até o versículo 3. Salmo 63, do versículo 1 até o 3. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Deus soberano, Deus eterno, graças te dou, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, por mais um dia de vida na Tua presença. Te agradeço, Senhor, pelo privilégio de mais um dia, Senhor, poder ouvir da Tua palavra, Senhor, e aprender de Ti. Te adoramos, Senhor, na beleza da Tua santidade. Te adoramos porque só Tu és digno de toda a nossa adoração a Ti, Senhor. Te adoramos por tudo que és, por tudo que tem nos proporcionado, Senhor, a cada dia. Te adoramos, Senhor, pela grandeza do Teu agir, meu Pai, em nossas vidas. E te pedimos, Deus eterno, fica conosco. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Fica com cada um de nós, Senhor amado. É o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus, eu te agradeço por tudo, com perdão dos meus pecados, Senhor. Amém. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória. Exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre, louve, exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória,
louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu me coloco diante da Tua presença, Senhor, agradecendo por mais um dia de vida, Pai, agradecendo por tudo que o Senhor tem dado a mim e a todos os meus irmãos, Senhor amado. Senhor, quero te pedir neste momento, colocar diante de Ti o Teu servo, Pastor João, para que ele venha trazer a palavra, Senhor amado, que ele venha ser usado por Ti para falar aos nossos corações, para edificar as nossas vidas, para nos sustentar nesses momentos tão difíceis, Pai, de lutas, de perdas, Senhor amado. Mas nós colocamos toda a nossa esperança em Ti, Senhor, e pedimos, fala conosco, Senhor amado. Fala aos nossos corações, usa o Teu servo para a honra e glória do Teu nome, Senhor amado. Pois em Ti está o manancial da vida, na Tua luz vemos a luz, Pai. Abençoa, Pai, o Teu servo, abençoa a Tua igreja, sustenta com Teu braço forte. É o que eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Amém. O texto para a nossa meditação e reflexão na palavra de Deus nesta noite se encontra no Antigo Testamento. Eu lerei 2 textos. O primeiro texto se encontra no livro de Gênesis, capítulo 2, apenas o versículo 7. Livro de Gênesis, capítulo 2, apenas o versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O outro texto que será lido para a nossa meditação e reflexão na palavra de Deus nesta noite se encontra também no Antigo Testamento, no livro de Jó, capítulo 33, apenas o versículo 4. Livro de Jó, capítulo 33, apenas o versículo 4. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Essa semana não foi uma semana fácil para cada um de nós. Ouvimos muitos noticiários tristes a respeito de muitas pessoas que perderam as suas vidas por causa desta doença que ainda está presente em nosso meio e também pela falta de oxigênio, que é uma realidade em muitos hospitais. Mas eu quero dizer, meus queridos irmãos e irmãs, que mesmo no meio dessa situação tão difícil que estamos vivendo, temos razões para agradecermos a Deus por uma coisa tão simples, que muitas vezes em nossas orações não lembramos de orar e agradecer a Deus, que é o ar que respiramos. Às vezes em nossas orações, oramos, intercedemos a Deus pelos nossos queridos irmãos, irmãs, e como temos orado, como temos clamado a Deus, intercedendo pela vida de tantos irmãos e irmãs que pedem as nossas orações. Mas não podemos esquecer de agradecermos a Deus pelo ar que respiramos. Às vezes oramos e pedimos tantas coisas a Deus, agradecemos também e nos esquecemos deste detalhe. Por que eu estou falando disto? Porque o ar que respiramos, o oxigênio, ele concede energia
para todos os órgãos funcionarem em perfeitas condições, pois um órgão é dependente do outro. Sabemos disso. E a falta do oxigênio traz consequências em nós, como a falta de ar, os batimentos cardíacos aceleram, surge então a tontura, ficamos agitados, aparece uma confusão mental, enfim, tantas outras coisas. Por quê? Porque o oxigênio não está presente em nós como ele deveria estar. Em toda a criação, o corpo humano foi o único elemento que Deus formou e depois soprou nas narinas do homem, para que ele se tornasse alma vivente e passasse a viver então através do corpo físico. É isso que vemos em Gênesis 2:7. E aqui, meus queridos irmãos e irmãs, o que nos faz ter vida é a presença do fôlego de vida que foi dado por Deus a Adão e que depois passou para nós de forma gratuita, desde o ventre materno em nossas mães. Portanto, quando a nossa mãe está grávida de nós, quando estávamos em seu útero, antes de nascer, já tínhamos lá a presença do fôlego de vida dado por quem? Por Deus, de uma maneira milagrosa. Ou seja, o mesmo fôlego que ele soprou nas narinas de Adão, para que ele se tornasse alma vivente. Isto também foi uma realidade em nossa vida quando estávamos lá no útero da nossa mãe. Portanto, Deus no útero das nossas mães estava nos formando para que no momento certo viéssemos a nascer e fazer parte desse mundo. Quando olhamos para esses dois textos que foram lidos para a nossa meditação e reflexão nesta noite, ambos deixam claro que a nossa vida pertence a Deus e que cada ser humano que existe é resultado do sopro do fôlego de vida que foi dado unicamente e exclusivamente por Deus. Deus ele fez duas coisas ao criar o homem, Adão. A palavra Adão no hebraico é Adam, que se refere também a toda a humanidade, o ser humano. Nós vemos aqui que primeiro Deus o formou do pó da terra. Depois, o que Deus fez? Soprou o seu fôlego de vida em suas narinas. E aqui, meus queridos irmãos e irmãs, teologicamente, esse ato da parte de Deus faz o homem ser diferente de todas as outras criaturas que existem no mundo. Ou seja, Deus criou e formou o homem. Ele quis isso, ele desejou. Deus criou todas as substâncias e as usou para criar e formar o homem. O homem aqui se refere ao ser humano, a toda a humanidade. A palavra formou vem do verbo formar. Em hebraico é yatsa, que significa moldar, dar forma, criar algo do nada. E esta palavra transmite a ideia de um oleiro que tem a inteligência e o poder para começar a fazer algo do nada que já estava idealizado em sua mente. Podemos dizer que Deus, sim, é o nosso oleiro
Ele já tinha a imagem do ser humano em sua mente e a maneira que faria o corpo humano em seus mínimos detalhes. Quando olhamos para o nosso corpo, o corpo humano, ou quando estudamos os detalhes do corpo humano, é impressionante a forma e a maneira que Deus formou cada detalhe deste corpo humano que fazemos parte e que vivemos por intermédio dele. O que nos faz ter vida neste corpo humano, que foi formado por Deus e também criado, nós vemos aqui, foi um ato exclusivo de Deus. Deus, de uma forma minuciosa, ele fez este corpo humano e depois ele soprou o fôlego da vida para que então surgisse a figura do ser humano. Em Jó capítulo 33, versículo 4, está escrito: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Essas palavras são de Eliú para Jó. Ele fez questão de enfatizar que Deus é quem nos fez e que soprou o fôlego de vida para conceder vida a nós. O que é o sopro de Deus? É a vida, é a presença do poder de Deus que foi dado ao ser humano para torná-lo um ser que tem a vida. Em hebraico, a palavra espírito é ruá, que significa vento, sopro, ar, espírito. Portanto, Deus soprou o fôlego de vida no homem, ou seja, em Adão, e depois retransmitiu isto para toda a humanidade, para todo ser humano. Aquele sopro que foi dado nas narinas de Adão foi o início, para que houvesse então a presença do ser humano e da humanidade sobre a face da terra que Deus tinha criado. Portanto, o homem é mais que pó da terra. Ele é mais do que uma substância física. Ele passou a ser um ser vivente. Ele passou a ter um espírito. Ele passou a ser, então, um ser que passou a viver neste mundo de uma forma em que Deus concedeu vida a ele. Vamos imaginar a seguinte cena. Quando Deus acabou de formar e criar Adão do pó da terra. Estava diante dele um corpo sem vida. Eu quero lançar uma pergunta diante dessas palavras que eu mencionei. Quanto tempo Deus demorou para criar Adão, formá-lo e depois moldá-lo? Não sabemos. A Bíblia não fala absolutamente nada a respeito disto. Eu penso que não foi de uma maneira rápida, porque o corpo humano, ele é riquíssimo em detalhes. Deus já tinha pensado a forma e a maneira que faria o corpo humano. Portanto, deve ter demorado um bom tempo, mas não sabemos quanto realmente
durou esse tempo para que Deus então formasse o corpo humano. Mas, quando Deus acabou de fazer esse corpo humano, esse corpo que vivemos através dele, estava diante dele algo formado do pó da terra, sem vida, deitado no chão. O que Deus fez? Ele soprou seu próprio fôlego nas narinas de Adão. E isso significa que ele soprou automaticamente o fôlego de vida para que isso fosse uma realidade em todo o ser humano que iria nascer neste mundo. Esse sopro que Deus soprou nas narinas de Adão significa que até hoje e sempre, enquanto existir este mundo, ele estará presente sobre a humanidade. Quando Deus, então, ele soprou esse fôlego da vida, qual é o significado disso? Significa que Deus é a fonte da vida. Significa que ele colocou a vida dentro do corpo humano. Esse sopro do fôlego de vida que aconteceu em Adão, conforme eu disse, ele foi retransmitido para que acontecesse da mesma forma a todos os seres humanos. Por isso, a formação do corpo físico, o sopro do fôlego de vida aconteceria a partir daquele momento, desde a gestação da mulher. Após o sopro do fôlego de vida, Deus fez surgir então o ser humano, ou seja, a humanidade. A palavra alma em hebraico é nefesh, que significa um ser que respira, consciente e vivo. Aqui, meus queridos irmãos e irmãs, o ser humano passou a ter sobre si a presença espiritual, física e também racional através do seu corpo. Por isso, o ser humano é diferente de todas as coisas vivas na face da terra. E aqui, meus queridos irmãos e irmãs, eu quero destacar que quando existe a falta do fôlego de vida, que é o ruá, que podemos dizer o oxigênio, ou quando a respiração do ser humano é cortada, ela acaba. O que acontece? Ele volta ao pó. Ele volta ao estado que ele era antes de Deus soprar o fôlego de vida. Mas, enquanto o ser humano possui o ar para respirar, ele possui vida. A sua vida é preservada por causa da presença do ruá, por causa da presença deste ar que foi soprado por Deus nas narinas da humanidade. O ruá é a nossa respiração, é o nosso fôlego, é o ar que respiramos. Como ficamos quando esse fôlego que foi dado por Deus, ele começa a faltar e a desaparecer? O que começa a acontecer conosco? Ficamos cansados, abatidos e sem disposição para fazermos absolutamente nada. A sensação é que vamos perecer. Quando a nossa respiração é prejudicada, é um sinal de que a vida está em perigo. Perceberam, meus queridos irmãos e irmãs, a importância do ar? Perceberam o quanto é importante, sempre em nossas orações, agradecermos a Deus por esse fôlego de vida que foi dado por Deus e que está presente em nós,
desde quando estávamos no útero das nossas mães? Às vezes, oramos e pedimos tantas coisas a Deus, agradecemos por tantas coisas, e às vezes nos esquecemos de agradecer a Deus pelo fôlego de vida da parte dele, que está presente sobre cada um de nós, que nos proporciona o dom da vida. Eu quero concluir dizendo que, conforme os dois textos lidos, vemos que Deus foi quem concedeu o fôlego de vida de uma maneira gratuita para nós. O ar que respiramos, que é o oxigênio, é de graça, ele não é cobrado, ele é gratuito. Deus, ele não cobra absolutamente nada para concedê-lo a cada um de nós. E aqui eu quero destacar quantas notícias ruins ouvimos, porque muitas pessoas vieram a perecer por causa da falta de oxigênio nos hospitais. Por isso que nos hospitais existem cilindros de oxigênio para que os pacientes venham usar no momento em que eles estiverem com dificuldades para respirar. Oxigênio é vida. Sem ele, com certeza pereceremos. A presença do oxigênio no nosso corpo é indispensável para a vida. É ele quem nos dá energia, que nos faz termos disposição para fazermos as coisas do nosso dia a dia. É ele que nos faz viver. Se não for a presença deste fôlego de vida, que foi dado por Deus de forma gratuita, não existirá vida em nós e não teremos forças para fazermos as coisas no dia a dia. Este fôlego de vida dado por Deus está presente em todo o nosso corpo humano através da nossa oxigenação. Portanto, é um presente de Deus para cada um de nós, o ruá, o oxigênio. Aqui, eu quero enfatizar que talvez nunca paramos para pensar sobre a importância do fôlego de vida que foi dado por Deus a cada um de nós. Quero lançar uma pergunta. Temos lembrado em nossas orações de agradecer pelo ar que respiramos, que é o oxigênio, que foi dado de forma gratuita da parte de Deus para cada um de nós? Se em nossas orações não temos feito isso, temos que começar a fazer urgente. Porque se esse ar, se o ruá, se esse oxigênio faltar em nós, pereceremos. Meus queridos irmãos e irmãs, sejamos gratos a Deus pelo ar que respiramos. Agradeçamos o oxigênio que está disponível a cada um de nós a cada momento. Vivamos a vida agradecidos a Deus pelo ar que respiramos e que Ele concede a cada um de nós de uma forma gratuita. Que no meio de tantas notícias ruins, que no meio de tantas dificuldades que estamos enfrentando em nossa vida, que diante de tantas perdas de pessoas queridas, vamos pensar o seguinte:
estamos vivos, estamos com vida, porque temos a presença do fôlego da vida, temos a presença deste ar em nosso corpo, temos o oxigênio da parte de Deus. Podemos respirar, podemos sair de casa, ir num lugar qualquer e respirarmos de uma maneira única este ar que Deus concede a cada um de nós de uma maneira gratuita, sem precisarmos de aparelhos. Quantas pessoas estão num leito de hospital nesta hora e que estão lá lutando para sobreviverem, que estão sendo sustentados através de cilindros de oxigênio. Quantas pessoas queridas que conhecemos e que amamos que estão se recuperando através do oxigênio. Por isso, irmãos, agradeçamos a Deus. Temos muito que agradecer a Deus pelo ar que podemos respirar de uma maneira tranquila. Agradeçamos a Deus. Que Deus assim nos ajude. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, este é um momento de intercedermos pela vida de muitos irmãos e irmãs, amigos, parentes, conhecidos, intercedermos pelo nosso país diante da presença de Deus. Neste momento, você, meu irmão e minha irmã, terá a oportunidade de fazer a sua oração de intercessão. Vamos lembrar, neste momento, de orarmos pela Zélia, que nesta semana perdeu seu filho Sandro devido a esta doença que está presente em nosso meio. Vamos orar para que Deus venha consolar, fortalecer, não somente a Zélia, mas também a sua nora e também aos seus netos. Vamos interceder também pelos profissionais da saúde, aqueles que estão trabalhando na área de saúde de uma maneira geral. Vamos interceder por eles neste momento. Vamos interceder também pelas famílias que estão enlutadas, que estão sofrendo diante da perda dos seus entes queridos. Vamos interceder também por aqueles que estão doentes, que estão num leito de hospital neste momento. Vamos orar também, interceder por aqueles que estão se recuperando em casa. Vamos interceder pelos nossos governantes, para que eles sejam iluminados por Deus, para que eles passem a governar de uma maneira diferente para acabar com esse sofrimento em nosso país. Vamos orar também, pedir para que haja mais vacinas em nosso país. Vamos interceder também pelos nomes que foram citados no grupo da igreja, que pediram as nossas orações. Vamos orar também pelas pessoas que estão desempregadas, por aqueles que estão passando fome neste momento e enfrentando muitas dificuldades. Por último, vamos orar para que Deus realmente cure o nosso planeta
deste mal. Vamos orar, então, silenciosamente, uma oração de intercessão neste momento diante da presença de Deus. Que você, meu irmão, minha irmã, ore e interceda por aqueles que você lembrar neste momento. Oremos. Deus amado, nesse momento pedimos que o Senhor venha ouvir as orações dos seus filhos e filhas que foram dirigidas a Ti neste momento. Ó Deus amado, são tantos irmãos e irmãs na fé, parentes, amigos e conhecidos que estão sofrendo, que estão passando por momentos difíceis. Ó Deus amado, venha ter misericórdia da vida de cada um deles, ó Pai, e ajuda-os naquilo que for possível. Nesse momento, ó Pai, pedimos que o Senhor venha consolar, confortar, abraçar, Senhor Deus, a Tua serva Zélia diante da partida do seu filho nesta semana. Com certeza a Tua serva deve estar muito triste, muito entristecida diante da partida do seu filho. Mas, ó Deus, abraça de uma maneira calorosa, que ela venha sentir a Tua presença ao lado dela e que o Senhor venha trazer o consolo e o conforto que ela necessita. E que isso não venha a ser também somente na vida da Tua serva Zélia, mas também sobre a esposa do Sandro, sobre os seus filhos. Fortaleça ela, ó Deus, e os seus filhos, para que eles continuem, Senhor Deus, a caminhada neste mundo. Eles necessitarão, ó Pai, também do Teu consolo e do Teu conforto em seus corações. Ó Deus amado, cura o planeta, ó Pai, deste mal. Ó Deus amado, são tantas vidas que estão perecendo, são tantas vidas, ó Pai, que estão neste momento em leitos de hospitais. São tantas famílias que estão desesperadas e chorando neste momento por causa que os seus entes queridos estão doentes e lutando para sobreviverem diante desta doença e também diante de outras enfermidades. Deus amado, obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado a Deus por esse fôlego de vida que o Senhor soprou nas narinas de Adão e que veio a fazer parte de toda a humanidade. E é unicamente através deste fôlego de vida que foi soprado por Ti para que viéssemos fazer parte deste mundo é que estamos aqui. Por isso, ó Deus, queremos nesse momento agradecer pelo ar que respiramos de uma maneira gratuita, em que não temos que pagar absolutamente um centavo por isso,
Muito obrigado, ó Deus, pela presença do oxigênio no planeta Terra. Obrigado, ó Deus, porque podemos respirar. Obrigado, ó Deus, pelo dom da vida. Mesmo, ó Pai, diante de tantas dificuldades, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos abençoado. As dificuldades sempre estarão presentes em nossa vida. Mas, ó Pai, tendo a Tua presença conosco, seremos sempre fortalecidos para enfrentar as dificuldades e vencê-las. Ó Deus amado, sopra o fôlego de vida sobre aqueles que estão enfermos neste momento num leito de hospital, aqueles que estão se recuperando, Senhor Deus, em que os seus pulmões ficaram prejudicados por causa desta doença. Eu quero colocar a vida do teu servo Edson, reverendo Lázaro, ó Deus, que estão carecendo neste momento do teu sopro, do teu fôlego de vida, para que os seus pulmões venham trabalhar de uma maneira normal. E também, ó Pai, há tantas outras pessoas que conhecemos, que estão com seus pulmões prejudicados por esta doença. Sopra, ó Deus, conceda o sopro de vida em seus pulmões e restabeleça a saúde de cada um deles. Ó Deus amado, são tantas coisas que temos que te agradecer e te pedir, mas o Senhor sabe e conhece os nossos corações. Mais uma vez, ó Pai, cuida de nós, nos guarda deste mal, nos proteja, ó Deus, e que o Senhor venha fazer com que vacinas venham surgir, para que sejamos vacinados, para que então este vírus venha desaparecer do meio da humanidade. Obrigado, ó Deus, mais uma vez pelo ar que respiramos. Obrigado pelo teu cuidado sobre cada um de nós. Nós oramos, nós agradecemos e pedimos tudo isto em nome de Jesus, com perdão de todos os nossos pecados. É que oramos. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse não somente hoje, mas em todos os momentos em nossa vida, sobre aqueles que estão enlutados, enfermos, acamados, aqueles que estão se recuperando a sua saúde e também com todos os filhos de Deus que estão espalhados pelo mundo, hoje e para sempre. Amém, Senhor. Seja sempre
seja sempre.